Então, vou falar um pouquinho sobre mim, porque nem todas as pessoas, a maioria das pessoas aqui me conhecem, mas nem todas, né? Falar bem brevemente, só para vocês terem uma noção por que que eu tô falando desse assunto. Eu sou aqui de Uberlândia, Minas Gerais, né? Me formei lá na Universidade Federal de Uberlândia, no comecinho de 2018. E minhas áreas de atuação são a pediatria e a psiquiatria. E desde muito pequena, eu... Ai, agora eu não consigo passar. Ah, pronto. Desde muito pequena, eu sou uma pessoinha cheia de questionamentos. Então, eu era aquela criança que perguntava tudo, que questionava tudo, muito curiosa. Tanto que o meu apelido era Matraca. Meus irmãos me colocaram esse apelido por falar muito, por gostar muito de perguntar. E na minha adolescência, eu fui extremamente questionadora quanto a questões da fé. Eu lembro que um dia minha mãe pediu para que um pastor conversasse comigo, e eu acho que eu deixei esse pastor com mais dúvida do que certeza quando ele saiu lá de casa, de tanto que eu era uma pessoa questionadora, né? Queria entender o porquê de tudo. Mas o bom de você ser questionador, de você fazer muitas perguntas, é porque você também encontra muitas respostas, né? Quem pergunta, encontra respostas. E hoje, dos meus muitos questionamentos, eu encontrei muitas respostas que eu sinto como meu dever, como meu privilégio compartilhar com as pessoas. Então, nossa pergunta para esse seminário é isso: será que é possível a gente conciliar a ciência e a fé? Eu vou começar com uma frase desse grande pensador, cientista, né, que é o Albert Einstein, que ele dizia o seguinte: a ciência sem a religião é manca, a religião sem a ciência é cega. Olha que interessante essa frase dele. Será que isso é verdade? Nós vamos questionar tudo, né? Inclusive o que o Albert Einstein está falando. Vamos colocar tudo à prova. Eu gostaria de começar dando alguns exemplos para vocês de como, às vezes, a ciência sem a religião pode ser manca e como a religião sem a ciência pode ser cega. Vamos começar com exemplos práticos, depois a gente vai tentar entender a teoria. Então, por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui de ciência sem fé. Ah, hoje a gente já tem vários estudos científicos que mostram a importância da questão do perdão, certo? Que as pessoas que perdoam, elas têm menos doenças do coração, menos depressão, menos câncer. Então, o perdão já está cientificamente comprovado como um fator de longevidade e que ajuda as pessoas na sua saúde de forma geral. Mas os cientistas, eles não saem por aí ensinando as pessoas como perdoar e nem por que perdoar. Normalmente isso é um papel da religião, né? Normalmente as pessoas que têm uma espiritualidade mais desenvolvida, elas que têm uma capacidade maior de perdoar, porque elas entendem que foram perdoadas por Deus e que elas precisam também exercer esse perdão. Então, esse é um exemplo de como a ciência sem a religião pode ser manca, porque a ciência diz que quem perdoa tem um excelente, me fugiu o nome aqui, prognóstico, né? Uma pessoa que tende a viver bem. Mas a ciência não ensina as pessoas como fazer isso, certo? Então, isso é um exemplo de ciência sem fé ou sem religião. Agora, vamos falar de um exemplo de fé sem ciência. Aqui a gente tem o rio Ganges, que é um rio que para os hindus é considerado como sagrado, certo? E eles se banham nesse rio, tudo. Eles acreditam que eles têm que tomar água desse rio para se purificarem. E esse rio Ganges, ele está ficando cada dia mais poluído, certo? Poluído, muita poluição. Isso aqui é um trechinho aqui uma partezinha lá desse rio que está muito poluída. E muitas vezes, se você questiona uma pessoa que está se banhando nesse rio sagrado e diz para ela que esse rio está poluído, ela nega isso. Ela diz: não, mas esse rio é sagrado, ele não pode estar poluído. E o Dr. Rodrigo Silva, que é um arqueólogo, que foi uma das pessoas que ministrou esse seminário sobre fé e razão, quando ainda na época lá na Universidade Federal de Berlândia, ele cita um exemplo assim, que se você pega esse fiel, né? Lógico que não é todas as pessoas, mas se você pega algum fiel assim que acredita que o Ganges ele está
que ele não está contaminado, você pega o microscópio e mostra para ele na lâmina, mostra ali a bactéria, o que ele faz é pegar uma pedra e quebrar o microscópio. Ou seja, eu não quero uma evidência que esteja contra aquilo que eu quero crer, né? Então, isso é um exemplo de uma fé que ela ignora a evidência científica, né? Ela não, ela fala, não, essa realidade não está compatível com a minha fé, então eu vou ignorar essa evidência. Então, é um exemplo de quando a fé se torna cega e não baseada em evidências. Aqui vocês têm vários pensadores, né? Vários cientistas, tem até presidentes aqui dos Estados Unidos. De forma geral, você tem aqui muitos intelectuais, astronautas, e o que esses todos têm em comum é que eles não eram ateus, todos eles tinham fé, né? Então você vê que há muitas pessoas, né, grande parte dos pensadores do mundo, eles não excluíam a ideia de Deus e da fé. Para a gente tentar, então, avançar nessa discussão sobre fé e ciência, a gente precisa entender que existe uma diferença entre fé e fideísmo. O fideísmo é a ideia de que a fé não pode ter nenhuma explicação lógica, a fé ela exclui as explicações lógicas. Seria mais ou menos como aquele moço lá tomando banho no rio Ganges, né? E agora a fé, ela é uma entidade que ela admite a dúvida, ela admite o diálogo, ela admite a evidência. Muitas coisas não podem ser comprovadas, e aí é onde a fé pode entrar, mas a fé não exclui as coisas que podem ser comprovadas. Então, eu admito as coisas que podem ser comprovadas, e algumas eu creio, ainda que não haja comprovação. Então, a fé, ela admite evidência e ela admite dúvida. O fideísmo, não. O fideísmo é a fé acima de qualquer coisa, sem nenhuma discussão sobre evidência. As evidências não importam para a fé. Mas nós não podemos aqui discutir todas as fés do mundo. Imagina quanto ficaria longo um seminário para falarmos dos hindus, dos muçulmanos, dos budistas, e eu acredito que cada um deles deve ter coisas bonitas para nos ensinar. Eu tenho amigos que são de outras religiões, principalmente muçulmanos, né? De diversas denominações cristãs, e eu valorizo muitas coisas da fé deles, mas seria muito extenso para nós avaliarmos todas as fés do mundo. Então, eu resolvi falar da fé cristã, que ela é a mais próxima de nós aqui do Ocidente e é a que a maioria de nós teve algum contato. Para a gente tentar ver se é possível conciliar a fé cristã, que também era a fé da grande maioria dessas pessoas aqui, que foram grandes cientistas, né, grandes estudiosos, grandes intelectuais. Será que essa fé cristã, ela é possível de ser conciliada com a razão? Esse pensador aqui acredito que a maioria já estudou no ensino médio, né? O método cartesiano, né? Que ele foi aquele que não só filósofo, mas matemático também, que é o René Descartes. Ele falava o seguinte: para examinar a verdade, é necessário, uma vez na vida, colocar todas as coisas em dúvida o máximo possível. E lembra que eu falei para vocês que é isso que eu fiz na minha vida. Eu coloquei tudo à prova, tudo em dúvida, para que eu realmente pudesse, encontrar a verdade. Então, a dúvida, ela precede a conclusão. As pessoas que acreditam em tudo, na verdade, você vai ver que elas não acreditam em nada, né? Se tudo é uma verdade, então essa verdade se torna muito, muito volúvel. Embora a gente possa respeitar as verdades de cada pessoa, a gente tem que entender que só pode haver uma verdade, né? Ainda que a gente não a tenha descoberto, mas se existem várias verdades, então não existe verdade nenhuma. Mas para isso a gente precisa colocar todas as coisas às provas, né? Até a Bíblia diz assim que nós devemos ouvir e ver de tudo e reter o que é bom. Então hoje nós vamos colocar à prova, nós vamos colocar no teste a fé cristã. Será que essa fé ela faz sentido? Será que isso não é uma história da carochinha, coisa que inventaram para as pessoas manipular as pessoas? E para a gente analisar a fé cristã, a gente vai ter que analisar a Bíblia, que é o livro no qual o cristianismo se baseia, né? Esse é a evidência que a gente tem, esse é o material que a gente tem para avaliar. Então, a gente vai falar um pouquinho do que é a Bíblia. A Bíblia
Essa palavra ela tem origem no grego e significa biblioteca ou conjunto de livros. Então, na verdade, a Bíblia não é um livro, é um conjunto de livros. É uma mini biblioteca com 66 livros que foram escritos num período de 1.500 anos. Então, desde o primeiro autor da Bíblia até o último autor, você tem 1.500 anos esse livro sendo escrito. Eu acho que não tem nenhum outro livro na história que demorou tanto tempo assim, né, para ser escrito. A Bíblia, acredito que realmente bate o recorde. E esse livro também foi escrito por 40 autores. Não foi uma pessoa apenas. A Bíblia não expressa o pensamento individual, né, de uma pessoa, mas teve 40 autores. E desses 66 livros, nós temos 39 naquilo que a gente chama de Antigo Testamento, que foram escritos antes de Jesus e 27 livros escritos no Novo Testamento, depois de Jesus. O que que a Bíblia afirma sobre si mesma? Porque para a gente saber se ela é verdadeira ou não, a gente tem que entender o que é que ela afirma sobre ela mesma. Aqui, eu estou com dificuldade de enxergar. A segunda Pedro, né? Capítulo 1, diz o seguinte. O que que a Bíblia diz sobre ela mesma? Pedro, inspirado, né, que por Deus ele está dizendo o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, o que a Bíblia está dizendo sobre ela mesma é que nenhuma profecia, nenhuma porção da Escritura provém de particular elucidação. O que que é isso? Não provém de uma opinião particular. Porque nenhuma dessas revelações, desse conhecimento, ele foi dado pela vontade do homem. Mas homens santos, o que quer dizer santos? Santos não são homens perfeitos, são homens separados para esse propósito. Eles falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então a Bíblia está dizendo o seguinte, que ela é um livro inspirado, que ela não é um livro qualquer. E aí a gente vai tentar pôr à prova isso hoje. Será que o que ela está dizendo é verdade? Como comprovar que a Bíblia realmente foi inspirada por Deus? Na verdade, comprovada, a gente vai ver que a gente não pode comprovar, né? Porque para comprovar alguma coisa em termos científicos, você precisa reproduzir algo, por exemplo, a teoria da evolução. Por que que a teoria da evolução é uma teoria? Porque ela nunca vai poder ser comprovada. Não tem como você voltar lá, segundo a teoria, milhões de anos e saber se as coisas realmente foram assim. Não tem como você reproduzir em laboratório a teoria da evolução, por isso ela é uma teoria. Então, algumas pessoas podem dizer que tem evidências para essa teoria, mas ela não pode ser comprovada. A mesma coisa, nós podemos ter evidências de que Deus realmente inspirou a Bíblia, mas nós não podemos comprovar. Ir lá e ver o processo de inspiração, como que foi, a gente não pode reproduzir isso. Mas as evidências, muitas vezes, elas são mais do que o necessário, né, para aquilo que a gente precisa. Então, hoje nós vamos estudar algumas evidências de que a Bíblia realmente foi inspirada por Deus. A primeira evidência é a seguinte: profecias cumpridas. Coisas que a Bíblia dizia que ia acontecer ou que não ia acontecer e que realmente se deram daquela forma. Então, por exemplo, Isaías foi um profeta que viveu vários séculos antes de Cristo, né, lá do Antigo Testamento, e ele escreveu algo sobre uma cidade chamada Babilônia. Acredito que aqui muitos já devem ter ouvido falar dos jardins suspensos da Babilônia, que era uma das grandes maravilhas do mundo antigo, uma das sete maravilhas. Era a capital de um reino, né? Chamado Reino dos Caldeus. Era uma capital do mundo daquela época, porque era uma cidade muito moderna, muito bonita. E Isaías vai fazer uma profecia para Babilônia quando ela ainda existia. Ele vai dizer o seguinte: que Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra quando Deus as transtornou. Então, Sodoma e Gomorra foram cidades que foram destruídas, né, segundo a Bíblia. E então Isaías diz que essa cidade também seria destruída. Mas mais do que isso, ele diz que ela nunca jamais será habitada. Ninguém morará nela de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda,
nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Então, essa é a profecia. Essa cidade vai ser destruída e nunca mais vai ser reconstruída, nunca mais vai ser habitada. Aqui seria uma projeção de como deveria ser essa Babilônia antiga, baseada nas ruínas, nos escombros, nos relatos. É uma projeção que se faz, e tinha os jardins suspensos, né? Era uma coisa muito bonita. Ah, essa aqui é a Babilônia hoje, certo? Essa cidade, ela foi destruída. Ela fica na região mais ou menos ali do Iraque. E ela, de fato, nunca mais foi reconstruída. Esse senhor aqui, o Saddam Hussein, ele tentou reconstruir a Babilônia, porque é uma parte da história dessa região que eles gostam muito de lembrar, porque era é uma época de muita riqueza, de muito poder. Então, seria um símbolo do poder deles reconstruir a grande Babilônia dos caldeus. Só que, antes de ele conseguir reconstruir Babilônia, ele foi preso e morto, né? Então, depois de vários milhares de anos, essa profecia da Bíblia de que Babilônia jamais seria reconstruída, ela permanece válida. Ninguém que tenha tentado conseguir reconstruir Babilônia. Outros exemplos de profecias na Bíblia que elas se cumpriram. Se você analisar a vida de Jesus Cristo, ele cumpriu praticamente uma cerca de 300 profecias do Antigo Testamento, escrita vários séculos e até milênios antes de Jesus. Essas profecias foram cumpridas na vida dele. E eu vou citar somente algumas, né? Porque, como disse para vocês, são centenas. Mas, por exemplo, estava profetizado que os seus pais fugiriam para o Egito, né, em busca de segurança, que o ministério dele se desenvolveria na região da Galileia, que ele seria rejeitado pelos judeus, que ele entraria de forma triunfal, montado em jumentinho, na cidade, que ele seria traído por um amigo, que seria vendido por 30 moedas de prata, que tal dinheiro seria devolvido. Assim, todos esses acontecimentos, eles têm um registro muito mais do que o da Bíblia, mas outros documentos históricos, né, trazem isso, que essas coisas de fato aconteceram com Jesus Cristo. E a Bíblia trazia já essas coisas, né? Além dessas, inúmeras outras, mas aqui somente alguns exemplos para vocês verem como que muitas profecias da Bíblia, elas se cumpriram em diversos momentos da história. Então, o primeiro ponto, a primeira evidência que nós temos de que a Bíblia realmente foi um livro inspirado por Deus é a questão de profecias cumpridas. Haveria muitas outras, mas por limite do tempo a gente vai se ater apenas em algumas. A outra questão são as próprias revelações científicas, né? Enquanto alguns povos, algumas tradições, elas acreditavam em certos mitos, a Bíblia já revelava algumas questões científicas que muito recentemente se descobriu. Trazer alguns exemplos para vocês. Os hindus, eles criam e dizem que alguns até hoje creem que a Terra ela seria plana e ela seria sustentada por dois elefantes, e esses dois elefantes estariam em cima de uma tartaruga. Então, é assim que a Terra seria sustentada, certo? Essa é a visão dos hindus a respeito da Terra. Os gregos acreditavam que o gigante Atlas é que sustentava a Terra nos seus ombros. Por isso que os mapas, eles, né, o conjunto de mapas chamado de Atlas, em homenagem a esse gigante aí, que segundo a mitologia grega, sustentava a Terra nos seus ombros. E o que que a Bíblia falava nessa época sobre isso, já há milhares de anos atrás? Jó foi o livro mais antigo da Bíblia, né? É o livro mais antigo. E acredite que ele foi escrito por Moisés. Então, Moisés, inspirado por Deus ali no livro de Jó, ele escreve o seguinte, que ele quem? Deus. Se você ler todo o capítulo, você vai entender o contexto que ele está falando de Deus. Fala que ele, Deus, estende o norte sobre vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Gente, hoje a gente sabe que a terra paira sobre o nada, não é verdade? Que não tem nada sustentando a Terra, que ela fica lá no meio do espaço. Isso foi uma descoberta recente, né?
coisa das grandes navegações, aí depois foi quando inventaram o satélite para a gente realmente ver como é que é isso. Mas lá, o primeiro livro da Bíblia, 3.500, 4.000 anos atrás, já dizia isso, que Deus faz a terra pairar sobre o nada. Então, a Bíblia, ela antecipou uma grande descoberta científica. Então, quem lia a Bíblia e prestava atenção já poderia saber que não tinha gigante, que não tinha elefante, nada disso, que Deus faz pairar a terra sobre o nada. E agora, quanto ao formato da Terra, né? Muitos acreditavam nessa Terra plana, até as grandes navegações, eles tinham muito medo de sair com os barcos, porque eles acreditavam que a qualquer momento essa embarcação poderia cair, né? Já que a Terra seria plana e ir para um abismo que ninguém sabia onde que daria isso. Essa era a visão, né, da época. Mas olha o que que a Bíblia já falava no profeta Isaías há muitos anos atrás, lá também, muitos séculos antes de Jesus Cristo. Fala que Deus, ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Então, aqui descreve Deus como assentado sobre a redondeza da terra. Tem algumas versões que dizem assentado sobre a cúpula da terra. Basicamente, a Bíblia já está dizendo para nós que a terra é redonda. É isso mesmo. E tem gente até hoje falando que a Terra é plana, né? Tem umas discussões assim, até hoje, mesmo depois da gente já ter visto com satélite, até hoje tem umas teorias falando que a Terra é plana. Mas se as pessoas lessem a Bíblia já há muitos séculos, milênios atrás, a Bíblia já está dizendo que a Terra é redonda. Olha para vocês verem. As grandes navegações aconteceram lá em 1500 da nossa era, 1500 depois de Cristo, é muito tempo depois que Isaías escreveu, né? Que aí eles começaram a suspeitar que a Terra pudesse ser redonda. Então, a Bíblia, ela antecipa várias descobertas científicas. Eu também não coloquei todas, mas um exemplo que eu gosto de dizer é os judeus, por exemplo, que eles seguiam várias leis de higiene da Bíblia. Enquanto as pessoas muitas vezes não tinham noções de higiene muito claras, por causa que eles seguiam essas leis, eles tiveram sua vida preservada de muitas coisas. Um exemplo foi na peste negra, que atacou a Europa, que é transmitido pela pulga do rato. Os judeus praticamente não morriam, porque a casa deles tinha higiene suficiente para não acumular ratos, porque eles seguiam as leis de higiene da Bíblia. Outro exemplo, porque eles realizavam o processo de circuncisão das crianças com 8 dias, que era remover o prepúcio ali do pênis. Até hoje, as mulheres judias praticamente não têm câncer de colo de útero, porque o vírus HPV ele se instala naquela pele do prepúcio do pênis do homem. E quando você retira isso, você diminui muito as chances de ter HPV. Então, você vai ver que inúmeras coisas na Bíblia, leis de saúde, sobre animais que seriam limpos e imundos, sobre não comer carne de determinadas formas, você vai ver que a Bíblia, ela antecipa, sim, muitas, muitas descobertas científicas. E essas que eu trouxe para vocês são algumas poucas para ilustrar, só para aguçar a curiosidade mesmo de vocês. Agora, estou tentando passar aqui, estou tendo um pouquinho de dificuldade. Pronto, consegui. Nós vamos falar sobre a unidade da Bíblia. Lembra que eu falei para vocês que a Bíblia ela foi escrita em um período de 1.500 anos por 40 autores diferentes? Isso deveria virar uma bagunça, vocês não acham? Cada um ia falar de uma coisa, nada a ver com a outra, cada um ia falar da sua geração, de coisas diferentes, mas a Bíblia, ela tem uma harmonia e uma unidade que são incríveis. Porque você vê temas, por exemplo, quando nós falamos do tema da salvação de Jesus Cristo. Você vê que lá no Gênesis, né, que foi um dos primeiros livros da Bíblia, já existia uma promessa de salvação, que viria o Messias prometido,
E essa mesma narrativa, ela acompanha a Bíblia inteira e ela só vai adquirindo desdobramentos diferentes. Mesmo ela tendo sido escrita por pessoas tão diferentes. Teve autor da Bíblia que era agricultor, outro que era médico, outro que era magistrado, letrado. Então, pessoas de, assim, backgrounds, né? Pessoas de conhecimento muito diferente, de culturas muito diferentes. A Bíblia foi escrita em mais de um idioma, né? Em hebraico, aramaico, grego. Então, pessoas, assim, muito diferentes, que viveram em épocas muito diferentes. Mas quando você lê a Bíblia como um todo, você vê uma harmonia de temas e de princípios que realmente é incrível e que só faria sentido realmente se tivesse uma única fonte inspirando essas pessoas tão diferentes a falarem. Agora, um outro argumento em favor, uma outra evidência em favor da inspiração da Bíblia é o seguinte: é a capacidade que ela tem de transformar vidas. O apóstolo Paulo vai escrever na sua segunda carta, né, aos Coríntios, ele vai dizer o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ele está dizendo aqui daquilo que a gente chama de novo nascimento, que é um conceito bíblico de que quando uma pessoa conhece as verdades da Bíblia, e conhece a Deus, ela passa a ter uma nova vida. O seu passado é esquecido, ela é perdoada e ela passa a andar em uma vida transformada. Ah, quem aqui consegue me dizer de alguém que leu um livro que mudou completamente a sua vida? Tem livros que você lê, eles te impactam, eles te inspiram, mas não há nenhum livro na história da humanidade que tenha transformado de fato tantas vidas como a Bíblia, ao ponto de que um ladrão se torne uma pessoa honesta, né? Uma prostituta se torne uma mulher de família, o mentiroso se torne verdadeiro. Então, esse poder das escrituras, da Bíblia, para transformar vidas, para dar paz para pessoas perderem a própria vida cantando em paz, como aconteceu muitas vezes na Idade Média, né? A gente vê que tem algo que não é natural por trás das escrituras. Essa é uma das evidências que a gente tem de que a Bíblia realmente foi inspirada por Deus. Mas fica a questão, será que a Bíblia não foi alterada com o tempo? Porque nós não temos assim, né? Até pouco tempo, pelo menos não tínhamos assim o original. O original mesmo ninguém tem, né? A primeira escrita de cada pessoa que foi lá, cada autor da Bíblia. Esses escritos passaram por tradução por vários idiomas. Será que a Bíblia não foi alterada? Esse é um questionamento que muitas pessoas dizem. E até pouco tempo a gente ficava um pouco no escuro com relação a isso. Mas sabe o que aconteceu? Em uma caverna na região do Mar Morto, ali da Galileia, ali na região de Israel, em 1946, ou seja, menos de 100 anos atrás, foram encontrados esses manuscritos, chamados de manuscritos do Mar Morto. Ali se encontrou cópias antigas da Bíblia que foram escritas há mais de 2000 anos, antes de Jesus, certo? E ali, esses manuscritos, você tem trechos de praticamente todos os livros do Antigo Testamento. E aí eles foram comparar esses manuscritos com as versões da Bíblia que nós temos até hoje. E com exceção de pequenas questões de vírgula, de pontuação, com exceção de pequenos detalhes, esse texto se mostrou ser muito original, né? O texto que nós temos é algo muito, muito próximo daquele texto que pessoas 2000 anos atrás tinham. Então, hoje a gente tem uma evidência científica, você pode pesquisar sobre isso, sobre os manuscritos do Mar Morto, de que a Bíblia, que o livro de Isaías que a gente tem, realmente é o livro que Isaías escreveu, certo? Que esses livros da Bíblia, eles realmente se preservaram, né? De uma forma que eu acredito até sobrenatural ao longo do tempo. Porque se teve uma coisa que a Bíblia já foi perseguida. Antes era proibido as pessoas terem Bíblia, né? Porque as pessoas eram proibidas de pensar por si mesmas, de raciocinar, de estar em uma discussão como a que nós estamos hoje, né? Os cultos eram celebrados até em outro idioma, né? No caso, o latim, para que as pessoas não pudessem entender, não pudessem questionar. A Bíblia também não estava em um idioma que era acessível ao povo e acreditava-se que só os sacerdotes poderiam ler a Bíblia e interpretar. Então, hoje a nossa situação é muito diferente. A gente tem liberdade, né, de questionar, de pensar, de analisar.
Mas qual que é a situação de muitas pessoas que tentam estudar a Bíblia? Muitas pessoas, elas não entendem. Acredito que vocês já devem ter ouvido isso. Dizem que a Bíblia é um livro muito difícil. E o que que essas pessoas precisam para entendê-la? No livro de Atos, ali no Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, no capítulo 8 do 26 a 31, esse material eu vou compartilhar com vocês no grupo e vocês podem estudar essas passagens na Bíblia de vocês em casa. Ali tem uma história de Filipe, que era um dos discípulos de Jesus, né, um dos apóstolos. Ele, depois da morte de Jesus, tem essa história de que ele é levado por Deus a um local onde tinha um homem que era um oficial da Etiópia, que trabalhava para uma rainha da Etiópia. Ele estava lendo o profeta Isaías, ele vinha lendo o rolo do profeta Isaías, mas ele não conseguia compreender. Felipe, ele chega nessa carruagem desse moço e pergunta: Você está entendendo o que você está lendo? Então ele responde assim: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. E aí você vai ver nessa história que Felipe passa a explicar para ele que aquelas profecias que ele estava lendo em Isaías se referiam a Jesus Cristo, né, ao seu sacrifício, à sua morte, tudo aquilo. Então, muitas pessoas não compreendem a Bíblia porque elas precisam de alguém que explique a Bíblia para elas. Pelo menos no primeiro momento, né? Isso não é uma verdade sempre, a gente não precisa de ter alguém sempre nos explicando a Bíblia. Mas até nós nos familiarizarmos com a forma com que a Bíblia deve ser estudada, com os livros, capítulos, quem escreveu, autores, contexto histórico, até a gente se familiarizar com isso, é muito importante ter alguém que já tem experiência para que consiga nos explicar. Assim como várias coisas da nossa vida, né? Quando nós estamos aprendendo uma nova profissão, um novo saber, a gente precisa de pessoas que têm experiência com aquilo para nos darem um norte. E depois disso a gente já começa a aprender sozinhos. Mas agora eu vou dizer para vocês: existem hoje no mundo 33 mil denominações cristãs. Não, isso era uns 5 anos atrás, agora já deve estar uns 40 mil ou mais, né? A cada dia a gente vê uma nova igreja sendo aberta. E como nós poderemos saber quem diz a verdade sobre a Bíblia? Porque aparentemente todas estudam a Bíblia, mas às vezes tem doutrinas que são tão diferentes, né, umas das outras. Como é que a gente vai saber quem diz a verdade? Lá no livro de Atos, capítulo 17, verso 11, tem um relato sobre as pessoas de Tessalônica. Tessalônica era uma cidade, ah, onde Paulo havia pregado, né? E aqui está falando, na verdade, se você for ler o capítulo todo, está falando sobre os bereanos da cidade de Bereia. Está comparando os bereanos com os de Tessalônica. Fala que estes, os bereanos, eles foram mais nobres que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles receberam a palavra com toda a avidez, examinando diariamente nas escrituras se estas coisas eram de fato assim. Então, Paulo, o apóstolo Paulo, ele ia lá pregar nessa cidade e essas pessoas olhavam as escrituras para ver se o que Paulo estava falando era verdade. Eles não simplesmente pensavam assim, não, Paulo é um apóstolo, Paulo isso, aquilo, a gente tem que confiar no que ele está falando. Não, eles examinavam. E aqui é Lucas, o médico Lucas é que escreve o livro de Atos. Ele descreve essas pessoas como mais nobres do que aquelas que não examinavam. Porque lembra que eu falei para vocês que para a gente crer, primeiro a gente precisa ter dúvida, nós precisamos questionar, nós precisamos realmente conferir para que depois a gente possa adquirir certezas e aí essas certezas se tornam realmente inabaláveis, né? Agora eu vou fazer uma pergunta interessante para você. A gente está concluindo o estudo dessa tarde. Ter fé faz bem ou mal? Quero que você pense aí nessa pergunta por um pouquinho. Eu estou recebendo umas setinhas aqui do Gabriel Dias, eu não entendi o que que é, não sei o que que ele quer falar. Gabriel, não sei se você quer se manifestar, mas no final a gente vai abrir para perguntas, porque nós estamos gravando agora. Gente, é o seguinte. Tem uma frase que meu tio falava que é muito interessante. Meu tio ele era um pouquinho irônico, sabe? Ele faleceu há alguns anos, mas eu acho que essa frase dele faz sentido para a gente pensar. Que ele dizia assim: o mundo está cheio de fé, principalmente má fé, que as pessoas agem com muita má fé.
Então, má fé não faz bem, tá, gente? E quando eu tô falando de má fé, eu não tô falando só de agir com intenções erradas, mas vocês sabiam que tem pessoas que adoecem por causa da religião, por exemplo? Né? Tem pessoas que, é claro que às vezes é uma questão individual da pessoa, tem algum transtorno, mas às vezes as pessoas se inserem em comunidades muito coercitivas, que se aproveitam umas das outras, né? Existe vários tipos de fé, realmente. Então, não dá para a gente falar que todo tipo de fé faz bem. Depende. Fé em quê, né? É igual, por exemplo, dizer, você acredita em Deus? Bom. Diga-me quem é Deus para você e eu vou dizer se acredito nele ou não. Porque há deuses no mundo que dizem que a pessoa tem que matar o outro porque não crê na mesma coisa que ele crê, certo? E aí você tem que examinar, né? Que Deus é esse que você está falando. Então, por que que eu fiz essa pergunta? Se ter fé faz bem ou mal? Depende, né? Se você tiver uma fé boa, bem construída, baseada, né, em princípios que são verdadeiros, baseada no senso crítico, na moral, né? Isso aí é uma coisa que tem tudo para fazer bem para nós, né? Mas não é toda fé que pode fazer bem. É por isso que a gente quer, né, trazer esse tipo de discussão. E agora, para a gente concluir, nós tentamos então fazer uma análise crítica da fé cristã. Será que temos evidências para acreditar que a Bíblia, ela realmente foi inspirada por Deus? Que ela realmente não é mais um livro apenas? Eu vou concluir com essa fala aqui de Jesus. O que que Jesus disse? Jesus como figura central, né, de diversas, de todas as religiões cristãs e até de algumas que são nem são cristãs. Os muçulmanos, por exemplo, eles respeitam a figura de Jesus, né? Então, Jesus é uma figura central de muitas religiões. E não resta dúvidas, né, na vida que Jesus viveu, como ele foi alguém que marcou a nossa história, a ponto de que a história ficou dividida em antes e depois de Cristo. Então, como que Jesus ele considera aqueles que não somente ouvem, mas também praticam os ensinos da Bíblia? Ele vai dizer assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram inundações, sopraram os ventos contra ela, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Hoje, tem muitos de nós que estamos construindo a nossa vida com a base em um relacionamento, com a base em uma profissão, uma base em riquezas. E a gente sabe que essas coisas, ela, ao mesmo tempo que elas podem estar, elas podem não estar em nossa vida. Mas Jesus diz que aquelas pessoas que construíam a sua vida baseada nos princípios da Escritura, ele poderia comparar essas pessoas como um homem sábio que ele construiu a sua casa sobre a rocha. Porque como a fé daquela pessoa em Deus é o alicerce da sua vida, ainda que venha dificuldades, ainda que perca o emprego, ainda que perca o relacionamento, ela tem uma base firme. Né? Ali ela tem algo que não muda, porque Deus ele não muda, a sua palavra não muda. Então Jesus ele faz um convite, né, para aquelas pessoas daquela época e para nós também, para nós estudarmos as escrituras e aprendermos com ela. E aprender das escrituras, como a gente viu, não é eliminar a ciência, porque as escrituras, na verdade, já se anteciparam a muitas coisas que a ciência só agora tem descoberto, né? Não nos limita de usar a nossa razão, só que a fé, embora ela não elimine a ciência, ela não elimine a razão, ela traz coisas que a razão por si só não consegue sozinha. Como eu disse para vocês lá no começo, né? Vou voltar lá na frase do Albert Einstein, quando ele diz que a, a ciência sem a religião é manca, né? E a religião sem a ciência é cega. E ele, diversos pensadores, diversos estudiosos dizem que quanto mais eles estudavam a ciência, estudavam o mundo, observavam o universo, mas eles entendiam que realmente não tem como explicar tudo isso sem Deus. E eu gosto de um pensamento que diz assim, porque, como eu disse para vocês, a evolução é uma teoria, né, que não pode ser comprovada. E o Big Bang também é uma teoria, não pode ser comprovado que realmente aconteceu o Big Bang. Mas vamos tentar raciocinar sobre a questão do Big Bang. Eu acho que tem uma ilustração que
Eu gosto bastante que dá, faz a gente pensar. Diz assim: acreditar que a Terra, como nós conhecemos, né, com toda a suas estruturas e tudo, que ela surgiu de uma explosão, é a mesma coisa que acreditar que uma Ferrari surgiu a partir de uma explosão no ferro velho. Vocês imaginam uma explosão no ferro velho, juntar e formar uma Ferrari, né? Quando a gente vê os organismos humanos, assim, as plantas, a gente vê que tem que ter um design inteligente. Até as pessoas que se recusam a falar de Deus, mas que conhecem muito de ciência, elas vão dizer, não, tem que ter um designer inteligente em algum lugar. Não sei se ele é Deus, se ele não é Deus, mas tem que ter alguém que desenhou, porque cada coisa tem a sua função. É muito bonito quando você estuda o corpo humano, você vê como que tudo está integrado, como que tem os hormônios, a química, aquelas coisas mínimas, né, que são microscópicas mesmo. Então, eu acredito, eu daquela menininha que eu falei para vocês, muito questionadora, depois de fazer muitas perguntas, eu realmente entendi que eu posso ter na fé cristã uma base que me ajude em muitas coisas na minha vida. E o meu convite para vocês, para aqueles que desejarem, é que nós continuemos estudando a Bíblia juntos. Eu anunciei somente o seminário, né? Porque eu queria que as pessoas tivessem um gostinho de como são esses estudos, mas para todos aqueles que desejarem, que voluntariamente quiserem fazer parte, inclusive você pode convidar outras pessoas, todos os sábados, às 4 da tarde, nós nos dedicaremos aos estudos bíblicos, né, de temas bíblicos doutrinários, muito relevantes, muito interessantes, abertos a perguntas, já vou abrir para perguntas para vocês. E nós teremos também um grupo, isso online, né? Teremos um grupo presencial também, nas quintas à noite, que na casa da nossa amiga Rosana. Se vocês se interessarem em participar tanto do grupo online ou presencial, vocês me escrevam lá no grupo do WhatsApp, que nós vamos ter o prazer de estudar.